A paz do Senhor, meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso canal. Nós hoje estamos iniciando um novo quadro, e esse quadro é a mulher e o seu chamado. O ponto que a gente iremos abordar será sobre a pregação, o chamado da mulher. E eu gostaria de te convidar já do primeiro momento para você se inscrever aqui embaixo, deixar também o seu like e o seu comentário, o seu pedido de oração que você, se você se identifica no que eu irei abordar nesse vídeo, iniciando esse quadro, e você deixa aqui no seu comentário, logo embaixo, falando o que você achou, ou quais são os pontos. E para iniciar, eu vou trazer o texto de Juízes, capítulo 4, o versículo 4, que vai dizer: Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Por que eu trouxe este texto? Porque vai falar de uma mulher que ela estava tendo seu chamado ali por Deus e executando como o Senhor tinha ali esse propósito, na verdade, ela estava fazendo conforme o Senhor tinha lhe direcionado. E então hoje eu vou começar falando sobre o meu testemunho particular de desenvolver o meu chamado no Ministério da Palavra. Como eu falei desde o início, nós iremos abordar o ponto da mulher e a sua pregação, o seu chamado. E esse texto vai relatar sobre uma mulher que tinha sua vida, mas tinha também ali a sua dedicação a Deus, sobre o que Deus nos havia entregado. E não esquecendo de me apresentar, meu nome é Rafaele. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rafaele. E hoje eu vou estar contando um pouco do meu testemunho, de como o Senhor ele me concedeu desenvolver mais do chamado da palavra que Ele tem comigo. Tudo começou quando eu ainda estava na casa dos meus pais, ainda lá com eles, tinha aproximadamente 15 anos. 15 anos eu tinha, e o Senhor já tinha colocado dentro do meu coração, já a partir dos 10 anos, de querer pregar a palavra do Senhor. E eu admirava muito pessoas que pregavam, mulheres jovens que ministravam. E isso fez com que eu me incentivasse a querer pregar também, ministrar a palavra do Senhor. E eu pensava grande, eu pensava em pregar em grandes igrejas, pregar para multidões, grupo de jovens, grupo de irmãs, congressos. Isso eu pensava grande. E tudo isso me fez pensar de um modo geral o que eu queria, qual era o meu chamado. E a partir do momento, minha avó, meus pais, eles começaram a fazer culto no lar. E a partir daquele momento, nos cultos que fazíamos, nós tínhamos ali um momento de oração, de louvor e também um momento da palavra. E ele sempre me concedia a oportunidade de trazer uma saudação. Tinha vezes que até trazia a palavra final, e eu confesso que eu estava gostando muito. Estava desenvolvendo ali algo que às vezes não entendemos no início da nossa jornada, e às vezes não entendemos qual é o nosso chamado, ainda não nos descobrimos. E ali começou no culto no lar. Eu comecei a desenvolver o Ministério da Palavra e fui me dedicando ao ensino, quando na verdade eu não sabia como começar. Eu tinha uma certa vergonha de me expressar, mas Deus foi tirando toda essa vergonha, esse medo. E o primeiro culto que eu fui ministrar, fui pregar, foi em uma congregação de onde eu vim, pequena, mas muito cheia de Deus. E o culto de jovens, o culto começava normalmente às 18 horas e terminava às 9 horas da noite. E isso fez com que, assim, a primeira vez que eu fui ministrar, até eu lembro o texto que eu preguei, que foi a mulher lá de Sarepta, né, o profeta e a mulher de Sarepta, que ali eu preparei um estudo, um esboço grande, isso me esforcei o máximo para estar ministrando ali.
E Deus, ele me deu a palavra do começo ao fim. E foi uma noite cheia da presença de Deus. E foi aonde Deus começou a usar a minha vida poderosamente. A partir daquele dia, eu me descobri, eu vi que realmente eu tinha um chamado para o ministério da palavra, para pregar. E quando eu descobri isso, Deus começou a abrir as portas, começou a me levar a locais para ministrar, a cultos de jovens, a culto de irmãs, a levar a palavra em evangelismos, em locais públicos. Deus começou a abrir as portas, a desenvolver esse talento, esse chamado. E isso foi me capacitando, me ensinando a buscar mais o Senhor, a buscar a sua palavra, a me aprofundar no estudo da palavra, a conhecer Ele mais. E eu lembro também outra vez que eu estava no culto e nós fomos convidados, eu e outra jovem, para ministrar, trazer uma saudação na rádio da nossa igreja sede. E eu lembro como hoje, que a gente ficamos bem nervosas, mas Deus ali, Ele usou nossas vidas naquele dia. Foi a primeira vez que a gente teve a oportunidade de falar através das redes sociais e para que muita gente pudesse nos ouvir. Então isso ali foi algo que marcou a minha vida. E não tem como esquecer a primeira vez que eu preguei. A partir desse momento, Deus começou a abrir as portas de tal maneira, porque Deus, Ele é Deus de fazer coisas grandes. Eu comecei a pregar em várias igrejas, tive a oportunidade de fazer, de conhecer novas pessoas, de ser usado em outros locais, a qual Deus, Ele estava ali me concedendo o privilégio de pregar para outras vidas. E sabendo que Deus estava começando ali um novo projeto, um novo chamado, desenvolvendo aquilo que Ele já tinha começado desde o princípio. E eu não entendia. Pelo local que eu morava, pelo local que eu estava, era impossível de ter chegado aonde o Senhor já me trouxe. E hoje eu vejo que o chamado, ele começa dentro de nós. O chamado, ele começa no nosso coração. O chamado, ele é algo particular que Deus trata primeiro conosco, desenvolve em nós para gerar em outras vidas, vida também, porque quando sabemos para o que fomos chamados, nós entendemos que Deus, Ele tem um propósito na sua vida, na minha vida, e esse tema que eu vou abordar durante vídeos nesse canal é para te incentivar, jovem, moça, irmã, que está nos assistindo, que se Deus tem um chamado com você, se Deus te deu o chamado de pregar, se você tem o desejo, se você se inspira, se você sente essa chama de pregar o evangelho, se você admira quem prega, se isso arde no seu coração, é algo que Deus já colocou dentro de você. E hoje eu posso dizer que eu sei o meu chamado. Hoje eu posso dizer qual o chamado Deus, Ele me chamou. Ele me chamou para ser canal de bênção, pregar a palavra em todo tempo. Não importando se é para um ou é para 1000, mas Deus nos chamou por um propósito. E eu te convido a ouvir todo esse vídeo e ficar até todo o nosso quadro, porque Deus tem muito a falar ao seu coração. E eu estou aqui falando um pouco, não é tudo, mas eu quero falar que Deus, Ele realiza. Deus, Ele faz mais do que você pode imaginar. Ele fez muito na minha vida e hoje eu tenho a plena certeza do que Ele me chamou, para o que Ele me chamou. E certamente se você ainda não descobriu o seu chamado, eu peço que você fique durante todo esse quadro, porque você vai ouvir Deus falar com você. Amém? Que Deus te abençoe. Deixa o seu like. Não esqueça de deixar o seu comentário e compartilhar com o seu amigo, com a sua amiga. Não deixe de compartilhar com uma irmã ou uma jovem que se identificou com este testemunho, porque eu sei que Deus, Ele fala conosco de diversas formas.
e também eu gostaria de ser canal na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Hoje nós estamos iniciando o nosso... Vamos ouvir, não? Então começa, não.